Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco como funciona o sistema da UFABC. Bom, a primeira coisa é que, diferente das faculdades normalmente que usam um sistema semestral, aqui a gente tem um sistema quadrimestral. Ao todo, no ano a gente tem 3 quadrimestres, que são divididos mais ou menos nesses meses. De fevereiro até abril, maio, a gente tem o primeiro quadrimestre. Lá em maio a gente tem uns 15, 20 dias de férias. Já de junho, que é quando entram os ingressantes, até agosto, setembro, início de setembro, a gente tem o segundo quadrimestre. E lá no meio de setembro a gente tem os 15 dias de recesso. Já no final de setembro a gente já começa geralmente o terceiro quadrimestre, que vai até novembro e dezembro. Depois dele, a gente já vai ter as férias normais de fim de ano mesmo, que pegam as festas e tudo mais. As notas aqui também são um pouco diferentes das outras faculdades. Então, no sistema, a gente não vai ter 0 a 10, por exemplo. A gente vai ter as letras, que é o A, B, C, D, F e O, sendo sempre o A o melhor e o F e o O o pior. O A, B e C, eles aprovam, só que cada um tem o seu peso. A melhor, C pior, só que são aprovações. Você não precisa refazer a matéria. Já o D, ele é uma aprovação, você também não precisa refazer a matéria, só que você tem a possibilidade de fazer a recuperação para tentar aumentar o seu conceito. Porque o D é como se fosse um insuficiente, sabe? Você passou, mas não foi muito bem. Então, isso daí vai afetar um pouco seus coeficientes, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a UFABC te dá a possibilidade de fazer a recuperação para aumentar o seu conceito. Cada professor tem bastante liberdade aqui para fazer as avaliações como quiser, então vai ter professor que vai fazer prova, trabalho, atividade, apresentações, enfim, cada professor pode fazer realmente como quiser e isso funciona um pouco com a nota também. No sistema a gente sempre vai ter os conceitos, como eu falei, as letrinhas. Só que durante o quadrimestre o professor ele pode geralmente, na maioria, faz avaliação numérica mesmo, igual como se fosse escola, sabe? Então tem as notas das provas, notas de atividade, eles fazem as médias, e aí o que eles fazem é no final pegar essa média e através de uma tabela de conversão converter para conceitos. Então vamos supor que 8,5 equivale a A, então eu fiquei com o conceito A. 7 equivale a C, então fiquei com C, e assim por diante. Então eles têm essa tabelinha de conversão e eles passam de números para letras no final. Aqui na UFABC a gente tem os coeficientes, que são algumas coisas que eles calculam com as nossas notas. A gente tem ao todo 3, o CR, o CA e o CP. O CR ele é o coeficiente de rendimento, ele é calculado com todas as nossas notas. Tudo mesmo, assim, sabe? Mesmo que você, por exemplo, eu reprovei em bases matemáticas no primeiro quadrimestre, refiz depois e passei. Ele vai levar em consideração essa minha reprovação e a minha aprovação, então ele não ignora a menor nota. E ele é usado geralmente para concorrer à bolsa de iniciação científica, para concorrer a intercâmbio, bolsas e etc. Ele já foi usado para concorrer a matérias, mas hoje em dia ele não é mais. O CA, ele é o coeficiente de aproveitamento, e ele é calculado também com as nossas notas, só que ele ignora a menor nota. Então, por exemplo, se eu fiz BM uma vez, reprovei, fiz de novo e passei depois, ele vai levar em consideração só a vez que eu passei, ele vai ignorar essa reprovação. Se eu fiz 2 vezes e reprovei e passei na terceira vez, ele vai levar em consideração só essa terceira vez que eu passei. Então, ele sempre vai levar em consideração a minha melhor nota. O CP, ele é o coeficiente de progressão. Ele basicamente é o quanto a gente já progrediu na faculdade. De tudo que a gente precisa fazer para se formar, quanto que a gente já fez? Sendo que ele vai de 0 a 1, sendo 0 como se fosse 0% e 1 como se fosse 100%. Quando chega em 1 é porque a gente pode se formar no curso. O CR e o CA, eles vão de 0 a 4. É uma conta aí doida que eles fazem. Como eu comentei lá, as notas, elas têm um peso que vão ser usadas para calcular esse nosso coeficiente. Só que isso também vai variar pelo peso que a matéria tem, que a gente chama de crédito. O crédito ele é calculado através do TPEI, sendo T a quantidade de horas semanais de aulas teóricas, o P a quantidade de aulas práticas, E a quantidade de horas de extensão que aquela matéria tem e I a quantidade de horas individuais que a gente precisa estudar na semana. Para calcular o crédito de uma matéria, você tem que somar a quantidade de horas semanais de aula teórica e a quantidade de horas semanais de aulas práticas. Então, você soma o T com o P. Aí você vai ter o crédito dessa matéria. Quanto mais alto o crédito, mais pesado ela é, porque com mais aulas você vai ter, geralmente mais densa a matéria é também.
e isso interfere no coeficiente. Então, por exemplo, se você tirou uma nota ruim, um D, em uma matéria que tem crédito 1, isso não vai afetar tanto o seu coeficiente quanto você tirar D em uma matéria que tem crédito 4, porque quanto maior o crédito, mais aquilo vai afetar o seu coeficiente. É basicamente desse jeito. Mas para que serve, né, esses coeficientes que eu comentei? E o CA e o CP é para concorrer às matérias. Então, aqui na UFABC, a gente tem uma liberdade muito grande para poder escolher a nossa grade, a gente que monta, ela não vem fechada pra gente. A gente tem as matérias obrigatórias que a gente tem que fazer para poder se formar, mas a gente pode pegar elas em qualquer ordem. Então, por exemplo, se uma turma ela tem mais requisição do que vagas, então, por exemplo, são 80 vagas naquela turma e 90 pessoas pediram para entrar nela, eles têm que ter um jeito de balancear ali para ver quem que vai ficar com a vaga e quem não vai ficar. E aí eles fazem esse cálculo através dos coeficientes, sendo o CA e o CP os principais ali, além do seu curso de ingresso também. Depois que você já passou na faculdade e começou as suas aulas, você vai ser inscrito automaticamente nas matérias do seu curso interdisciplinar do primeiro quadrimestre. Então, todo mundo que entrou junto com você vai estar fazendo as mesmas matérias, só muda o professor, só que a UFABC que vai escolher o professor para você dessa vez. Então, todo mundo vai fazer as matérias e depois, no segundo quadrimestre, você já vai poder se inscrever. Só que você ainda não vai ter os seus coeficientes, porque você vai ter acabado de fazer o primeiro quadrimestre, você ainda não vai ter as notas. Então, para você se inscrever, é por ordem de chegada, que a gente chama de jogos vorazes, porque quem conseguir clicar e pegar primeiro, pegou a matéria. Então, é meio assim, loucura mesmo. Só que você já vai poder escolher sua turma, o seu professor, de uma forma um pouco mais livre. A única coisa é que, como você não tem coeficiente, você não pode competir por as matérias. Então, a faculdade, ela apenas te garante que você vai conseguir fazer essa matéria, que ela vai deixar você fazer essa matéria, independente se você conseguir pegar a turma que você quiser ou não, você vai poder fazer se você tiver solicitado a sua turma no turno e no campus de ingresso que você colocou. Isso funciona só para o segundo quadrimestre, então nesse primeiro e segundo é melhor você ficar no campus e no turno que você escolheu para ingressar no SISU. Já no terceiro quadrimestre você já vai ter os seus coeficientes, então você vai poder competir com os veteranos pelas matérias. Então você já vai poder escolher seu outro campus, outro turno, sem problema, porque você vai conseguir disputar pela matéria com as outras pessoas, não vai ser mais dessa forma como foi no segundo quadrimestre. Uma coisa que eu indico para vocês é tentar seguir o quadrimestre ideal. Eu sei que não dá para todo mundo, não deu para mim, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que não se adaptam ao quadrimestre ideal, a grade ideal que a gente fala, né? Só que se você tiver como, se você tiver tempo, se você não estiver trabalhando, se funcionar para você, tenta seguir, porque isso vai ajudar muito no curso da sua graduação, porque você vai conseguir pegar a matéria mais fácil, você vai conseguir se formar, não vai bater tanto horário com outras matérias, isso vai facilitar você se desenvolver, sabe? Mas também não fica nessa noia, se não estiver funcionando para você, se estiver muito pesado, se você reprovar alguma e precisar atrasar um pouco, faz o seu ritmo, a gente tem essa liberdade justamente por isso, mas caso dê, tenta seguir a grade ideal. Já quando a gente já tá um pouco mais pra frente no BCIT, depois do primeiro ano, a gente vai começar a aparecer lacunas nessa nossa grade ideal. Então, em vez de você estar fazendo 5, 6 matérias, você já vai estar fazendo 4, 3, às vezes 2. Por quê? É nessas lacunas que a gente vai começar a colocar as matérias do nosso curso específico. A gente não precisa estar inscrito nele para conseguir pegar as matérias dele. Então, a gente vai pegando essas matérias, porque elas vão funcionar como livres e limitadas, que a gente precisa para se formar no nosso interdisciplinar, e também para ajudar a gente a entrar no nosso curso específico. Porque quanto mais matéria do específico você fizer, você vai ter mais chance de conseguir a vaga nele depois. Então é basicamente isso, durante o interdisciplinar, a gente já vai pegando as matérias do específico e fazendo mesclado. Para entrar no específico, é basicamente por edital, então como se você estivesse se inscrevendo para entrar nele mesmo. Depois que você acabar o seu interdisciplinar, você se forma, depois que tiver com CP1 certinho, e aí você vai poder participar desses editais para se inscrever no curso específico. Você vai solicitar e eles vão levar em consideração alguns pontos. Então, por exemplo, se tiver mais solicitação do que vagas no curso, então são 50 vagas para neurociência e 70 pessoas se inscreveram para entrar naquele quadrimestre, não tem como dar a vaga para todo mundo. Então, eles vão levar algumas coisas em consideração, que são os seus coeficientes e, principalmente, se eu não me engano, o quanto do curso você já fez, porque é óbvio que eles vão preferir dar aquela vaga para alguém que já fez 70% do curso específico do que para alguém que
fez 3, 4 matérias só. Então é legal você tentar pegar bastante matéria de específico para conseguir pegar ela quando for se formar no interdisciplinar. Só que caso você não consiga se inscrever nele na primeira vez que você tentar, não tem problema, você não foi chutado da faculdade, acabou. Você vai continuar pegando matéria normal, vai fazer as matérias, continuar fazendo as matérias do seu específico sem estar inscrito nele, e aí na próxima edital que abrir você tenta de novo, porque aí você já vai ter mais matéria e aí sua concorrência vai ficar melhor lá para tentar pegar o curso, entendeu? Eu acho que era isso que eu tinha para explicar, que eu acho que é essencial de saber para tentar entender como que funciona o FABC antes de entrar. Se você tiver alguma coisa que não entendeu ou alguma dúvida que eu não comentei aqui, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E eu espero muito que dê certo, que vocês tenham entendido um pouco como funciona o FABC. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Se quiser deixar sugestões também de vídeos aqui, eu agradeço muito. É isso, obrigada!